Hoje eu vou falar um pouco sobre o Poder Executivo, mas principalmente sobre órgãos e entidade, e também sobre personalidade jurídica. Para isso, eu vou utilizar da Lei 14.133 de 2021, que é a nova Lei de Licitações, a Constituição Federal de 88 e também o Código Civil de 2002. Nós sabemos aqui que o chefe máximo do Poder Executivo é o presidente da República. Então, ele foi eleito por quê? Porque ele apresentou um plano de governo que convenceu aqui milhões e milhões de pessoas e o elegeu. Mas de nada adianta ele sozinho aqui com esse plano se ele não tem aqui os seus ministros em quem confiar. Então, esses planos, que é um plano de governo, ele precisa o quê? Ele precisa ser executado. Por quê? Porque o povo se interessou por esse plano. Então, aqui, como forma de execução, temos a nomeação dos ministros que vão auxiliar o presidente da República. Auxiliar em quê? Auxiliar nesse plano de governo. Então, aqui temos os ministros que vão ser nomeados pelo presidente da República. Vai nomear os ministros. Então, compete privativamente ao presidente da República nomear e exonerar os ministros de Estado. Por quê? Porque se ele nomear esse ministro aqui, por exemplo, o ministro da Saúde, mas esse ministro da Saúde não está cumprindo com aquilo que o presidente acha certo, esse presidente que é um agente político que foi eleito aqui e ele precisa de executar esse plano. Então, se esse ministro ele não está colaborando, o que acontece? Ele pode ser exonerado. Então, a gente tem que perceber aqui que o presidente da República, ele é o chefe máximo do Poder Executivo aqui no âmbito da União. O presidente da República é o chefe máximo do Poder Executivo no âmbito da União. No âmbito da União. A gente pode também falar que a autoridade mais importante do Poder Executivo, pertencente ao ente federativo União, é o presidente da República, mas também o seu vice e os ministros de Estado. Então, todos esses vão colaborar para que esse projeto que foi aqui demonstrado para a população, para que esse projeto ele realmente se transforme em uma realidade. E aí não basta apenas os ministérios. Esses ministérios, eles precisam o quê? Também ser auxiliados. Enquanto aqui o presidente da República, acima dele tem o quê? Tem o próprio Estado brasileiro, que é o quê? Uma pessoa jurídica de direito internacional. Então, temos o Estado brasileiro, que é constituído pelo povo, que é constituído também por um território e também é soberano.
Então, quando aqui esse ministro aqui, ele vai aqui gerenciar um determinado órgão, que vai ser aqui um ponto, uma unidade de atuação integrante da estrutura da administração pública, quando esse vínculo que surge do Poder Executivo por meio do Presidente da República, que foi outorgado pelo povo diante de um Estado que é a República Federativa do Brasil, que é o nosso nome aqui, que é um Estado soberano, por ter aqui seus elementos de soberania, o povo e o território. Então, quando eu tenho aqui um problema na secretaria, por exemplo, de segurança, e essa secretaria aqui, ela vai aqui, ela vai ser um polo passivo aqui em uma demanda. Na verdade, essa secretaria ela não pode ser o quê? Um polo passivo em uma demanda, porque um ente, vamos supor que esse agente público aqui, ele cometeu um ilícito. Então, vamos pensar, ele cometeu um ilícito. Vamos pensar uma tortura aí contra um presidiário. Então, aqui ele faz parte de quê? De um órgão. Então, quando esse prejudicado ele quer aqui demandar contra esse ilícito que ocorreu, ele vai demandar aqui esse órgão? Não. Por quê? Porque esse é apenas um representante do quê? Do plano de governo de um certo agente que foi o quê? Que foi eleito por nacionalmente, aqui no âmbito nacional da União, o presidente da República, que foi eleito por uma pessoa aqui, por um corpo aqui, né, que é o povo, e que também representa parte do Estado. Então, aqui, quem vai assumir a responsabilidade vai ser a secretaria, que é apenas um órgão administrativo e executor de um plano de governo? Não. Ele é apenas um executor de um plano de governo. Então, não vai ser a secretaria. Vai ser aqui o ministério? Também não, porque o ministério é apenas um executor de um plano de governo. Vai ser o presidente da República? Não. Não vai ser o presidente da República, pois o real aqui, vamos dizer que a real entidade responsável por esse cometimento desse dano é aqui o próprio Estado, constituído aqui pelo povo. Então, aqui, quando acontece um ilícito, quem responde, no final das contas, é o próprio povo. Por quê? Porque onde vai parar aqui uma sentença judicial, né, que profere uma indenização contra esse prejudicado? Vai parar nos cofres públicos por meio dos precatórios. Então, isso tudo que eu falei é para justificar que quem responde é o órgão? Não. Quem responde aqui esse ministro? Não. Quem responde é o presidente da República? Também não. Ele mostrou o plano de governo dele, o povo aceitou, quis, e quem responde vai ser aqui o Estado, que é pessoa jurídica. Então, aqui, como é no âmbito da União, quem aqui vai fazer as vezes desse Estado vai ser a própria União, enquanto ente federativo. Então, quando eu falo aqui em Estado, eu falo em União, enquanto ente federativo.
Se isso ocorresse, por exemplo, aqui temos um governador que apresenta seu plano de governo e aqui é auxiliado também por secretarias. E aí acontece um ilícito aqui, dessa vez, em um presídio estadual. E aí o que acontece? Esse demanda e aí? Ele vai demandar quem? O órgão? Não, o órgão é apenas um executor. Ele está fazendo, às vezes, aqui da administração pública, em seu sentido aqui formal. Então, quem vai responder? O próprio governador? Não, ele apresentou o plano de governo. O povo quis esse plano de governo. Então, não é esse órgão, não é o governador, é o próprio Estado, por meio aqui de quem fez, no âmbito aqui de quem elegeu, no caso aqui, no âmbito estadual. Então, aqui, âmbito regional. Enquanto aqui é âmbito nacional, aqui vai ser âmbito regional. Então, o presidente da República é o chefe máximo e ele vai o quê? Ele vai utilizar aqui dos ministros como forma de executar seu plano de governo e também vai utilizar dos órgãos que vai ser aqui gerenciado por esses ministros. Então, quando esses ministros não cumprem o que o presidente da República quis, eles vão ser exonerados. E quando o presidente da República tem interesse em alguns desses ministros para que esse plano de governo realmente aconteça, eles vão ser o quê? Nomeados. Outro detalhe aqui é que todos os entes da federação, eles fazem parte da estrutura interna da pessoa jurídica de direito internacional. Então, quando vemos aqui, aqui é o Brasil. Esse é o Brasil. Quando vemos aqui a questão da federação, uma questão aqui histórica, que uniu essas partes territoriais aqui, de forma que elas conseguissem um certo poder e uma constituição aqui sobre esse estado fez com que esses estados aqui que foram unidos, eles não fossem o quê? Dissociados. Então, aqui, todos os entes da federação fazem parte da estrutura interna da pessoa jurídica de direito internacional. Eles retiram, então, aqui, esses entes. O que são esses entes que eu estou falando? União, estados, Distrito Federal, municípios. Então, aqui, eles conseguiram o que? Autonomia. De onde que eles tiraram esse poder? Eles tiraram esse poder da própria República Federativa do Brasil, que lhes concederam autonomia. Então, enquanto aqui eu tenho autonomia, quando eu vejo aqui essa união, esse quebra-cabeça que se formou, e um Estado brasileiro formado por território, povo e soberania, estamos falando então do Brasil. E qual que é o nome real do Brasil? República Federativa do Brasil. Essa sim tem soberania. Essa tem soberania. Quando a gente considera esses entes sozinhos, então vamos considerar aqui um estado. Esse aqui é o estado de Minas Gerais. Então, esse ente sozinho aqui,
ele é apenas uma entidade por possuir personalidade jurídica. São pessoas jurídicas de direito público interno, a União, os estados, o Distrito Federal e os territórios, os municípios, as autarquias, inclusive as associações públicas. Então, elas são pessoas jurídicas. Por quê? Porque elas têm autonomia. Quando eu falo pessoas, por que elas têm autonomia? Porque elas têm direitos e obrigações, como uma pessoa, só porque aqui de uma forma ficta. Elas têm direitos e obrigações, por isso elas são pessoas. E isso concedeu o status aqui de autonomia. Então, sozinhas, elas são que entidades autônomas por possuir personalidade jurídica, tanto a União, quanto os estados, quanto o DF, quanto os municípios. Todos são entes autônomos. Por que eles são autônomos e não soberanos? Eles não são soberanos porque eles não possuem capacidade de secessão ou mesmo de celebrar tratados, como as pessoas jurídicas de direito internacional. Então, quem é pessoa jurídica de direito internacional? É esse todo, é quando a gente olha aqui para esse todo que forma a República Federativa do Brasil. Ela pode até ser representada pela União, mas a União não é o todo. A União, ela representa um aspecto nacional, mas não temos apenas um aspecto nacional. Nós temos o aspecto regional e o aspecto local. Então, aqui, quando a gente considera quem é soberano, é o todo. A gente tem que ver aqui o todo. O território, a soberania e o povo, né? Então, o soberano aqui é a República Federativa do Brasil. A União pode até representar. Então, a gente vê a União representando a República Federativa do Brasil. Vemos aí, por exemplo, em nome do presidente da República, o presidente da República saindo por aí e fazendo, então, essa parte de chefe de Estado. Então, ele representa, mas soberano não é a União. Soberana não é a União. Soberana é a República Federativa do Brasil. Até mesmo quando a gente fala que uma pessoa representa a outra, a gente já parte do pressuposto que quem representa não é aquele que detém o real poder, o verdadeiro poder. Então, essa representação da União não faz com que ela seja soberana, porque soberano é o próprio Brasil. Esses entes, eles se estruturam aqui, a gente pode ver, como se fosse aqui um grande quebra-cabeça. Então, assim, é como se fosse um grande quebra-cabeça aqui, né? Então, temos o âmbito da União, que é o âmbito nacional, o âmbito regional e também o âmbito local. Então, é como se fosse um grande quebra-cabeça. Quando esse quebra-cabeça se junta, aí sim nós falamos na República Federativa do Brasil. Então, essa união, essa federação fez com que nós formássemos, então, um Estado. E o presidente da República aqui, ele é um agente, é esse aqui, ele é um agente público. Ele é um agente público. Então, o presidente da República, ele é um agente público na modalidade aqui, agente político. E o poder que é transferido aqui para o presidente da República, vou colocar até aqui em vermelho, o poder que é transferido para o presidente da República, assim é feito por meio do poder
maior. Então, de onde que está vindo esse poder aqui do presidente da República? Está vindo da própria União. De onde que está vindo o poder do governador? Está vindo do próprio Estado. Então, ele foi eleito aqui em uma perspectiva regional. De onde está vindo o poder do prefeito? Está vindo do próprio município. O poder ele é transferido para esse agente público aqui, que é eleito de uma forma democrática. Então, quando aqui a gente vê que o presidente da República, por exemplo, o Jair Bolsonaro aqui, ele é defensor ferrenho do uso de cloroquina para o tratamento de quê? Da Covid, ele foi alvo de uma representação e essa representação, ela pediu o quê? Que ele fosse processado por meio de uma apuração de improbidade administrativa. Só porque a única pessoa que, enquanto chefe de Estado aqui, que não responde por improbidade administrativa, é o presidente da República. Então, é que os agentes políticos, com exceção do presidente da República, eles vão aqui, encontram-se sujeitos a um duplo regime sancionatório. Então, com exceção do presidente da República. Por quê? Porque o presidente da República, ele só vai assumir aqui a sua responsabilidade no âmbito dos crimes de responsabilidade, de acordo com a Constituição. Então, ele responde por crimes de responsabilidade, mas ele não vai responder por improbidade administrativa. Então, a gente vê que realmente esse poder aqui concentrado no âmbito da União, do chefe máximo, ele realmente tem um poder diferenciado. Por quê? Porque ele não responde por improbidade administrativa. Mas os outros entes, inclusive os outros sujeitos aqui, que são sujeitos políticos, eles vão responder por improbidade administrativa. Só porque o presidente da República é uma exceção. O presidente da República, ele pode aqui nomear os ministros de Estado para quê? Para garantir que o seu projeto de governo seja viável. Porque imagina uma pessoa com um projeto na mão que apresentou aqui nacionalmente, se ela não tiver aqui os seus auxiliares e se ela não desenvolver aqui suas secretarias, os seus órgãos executores. Então, no âmbito do governo, temos aqui uma proposta inovadora e no âmbito administrativo que temos é uma execução dessas propostas. Portanto, se aqui for feito algum ato, seja um ato ilícito, quem responderá de forma direta aqui vai ser a própria União, se for em âmbito federal. Por quê? Porque indiretamente a gente fala assim que é a União e é ela que vai aparecer aqui, vai ser a União que aparece no polo passivo. Por quê? Porque quem responde mesmo no final das contas vai ser o próprio povo. Por quê? Porque se essa pessoa for indenizada, quem que responde? Os cofres públicos. E quem preenche os cofres públicos? A própria população, o povo. O povo preenche esses cofres públicos. Então, se o povo elege uma proposta extremamente esdrúxula, que vai aqui fazer com que esses órgãos administrativos, eles executem esses planos, e isso vai aqui trazer uma inconstitucionalidade, um afrontamento
As leis, quem responde, na verdade, no final das contas, é o próprio povo. Mas se esse agente aqui é constatado uma responsabilidade subjetiva, há aqui uma ação regressiva que a União ela pode fazer, ela vai fazer aqui contra esse agente que fez atuou de forma que não deveria atuar. Então, aqui haverá uma responsabilidade no âmbito subjetivo, mas objetivamente quem responde será no âmbito federal a própria União. Então, quando a gente vai peticionar, a gente coloca no âmbito aqui, por exemplo, um presídio, acontece alguma coisa aqui no presídio, a gente vai responsabilizar quem tem a possibilidade de tirar esse dinheiro do cofre, né? Então, quem tem essa possibilidade será a própria União, enquanto pessoas, o resto será apenas aqui órgãos executores, apenas unidades de atuação integrante da estrutura da administração pública. Então, a entidade, sim, que será o quê? Que será uma unidade dotada de personalidade jurídica. Essa sim responde, porque essa sim tem a possibilidade de fazer diferente. Então, ela tem aqui direitos e obrigações e autonomia aqui para modificar esses planos de governo. Então, esses ministros, esses órgãos, eles são aqui apenas órgãos executores de um plano maior, que é o plano de governo. Os ministérios, então, eles são diretamente subordinados ao presidente da República. Então, o presidente da República, ele tem, sim, uma atuação aqui sobre esses ministros. Por quê? Porque esse ministro vai ser subordinado ao presidente da República. E não precisa nem dizer que o presidente da República vai, sim, ter uma atuação sobre esses órgãos, por exemplo, podia aqui ser a Polícia Federal. Então, o presidente da República tem, sim, uma influência, e a gente espera que essa influência seja uma influência constitucional. Então, os ministérios são diretamente subordinados. Por quê? Porque se eles não fossem subordinados, como que o presidente vai aqui fazer com que esses planos eles virem aqui realidade? Então, ele ficaria apenas com o plano de governo e ele não pode ficar aqui só com o plano de governo. Se o povo quer, se o povo elegeu esse sujeito, ele precisa transformar esse plano em realidade. O presidente da República, ele recebe o poder, então, para exercer o seu plano de governo aqui, e o poder que ele exerce, ele advém da própria administração pública direta da União. O presidente da República, ele comanda os órgãos que são aqui criados para executar esse plano de governo. E aqui, se for aqui, por exemplo, o Ministério da Justiça, a gente tem órgãos como Arquivo Nacional, Secretaria de Assuntos Legislativos, Secretaria de Direito Econômico, Secretaria de Operações Integradas, Secretaria Nacional de Justiça, Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. Então, tudo isso o presidente aqui vai influenciar. Por quê? Porque são unidades de atuação integrantes da estrutura da administração pública. Então, são unidades de atuação. Quando eu falo em atuação, eu falo aqui em uma postura ativa. A atuação é uma postura aqui de desenvolver, de executar um plano de governo. Então, os órgãos são comandados de forma hierárquica, por isso, não podem figurar como réus, porque eles são comandados. Então, réu aqui, o que vai sobrar aqui vai ser para pessoa jurídica, que aqui
o presidente da República, ele é um agente público, ele foi eleito aqui. Então, o que vai responder não vai ser propriamente aqui, em primeiro plano, o presidente da República, nem os ministérios e nem os próprios órgãos. O que responde aqui, por isso, é diretamente a própria União, se for em âmbito federal. Se for em âmbito estadual, regional, quem responde será o quê? O Estado. Se for em âmbito municipal, local, quem responde será quem? Será o próprio município. Então, não vai ser o órgão, vai ser a própria pessoa aqui jurídica. E o presidente da República ele exerce aqui principalmente atividades de governo. Quando eu falo em atividades de governo, é aquelas atividades que vão conduzir os negócios públicos. E por isso que o voto é realmente uma coisa séria, né? Porque essas atividades de governo, essas propostas, elas vão conduzir os negócios públicos. E ele vai aqui estabelecer as linhas mestras para a atuação dos órgãos da administração pública, como forma que os órgãos da administração pública, aqui esses órgãos, eles vão cumprir aqui essas atividades de estados que vão viabilizar o projeto de governo. Então, isso é a administração em sentido formal, que é o conjunto de órgãos instituídos para a consecução dos objetivos de governo. Só abrir aqui uma página. Para a gente escrever isso. Administração pública em sentido formal é o conjunto de órgãos instituídos para consecução dos objetivos de governo. Então, se esses objetivos são objetivos realmente aqui que trazem uma certa aqui, harmonia com a própria Constituição, o que acontece aqui? O Estado ele vai aqui ser menos responsabilizado. Por quê? Porque o povo ele tem que ter uma coerência também de forma a respeitar o nosso pacto aqui, que constitui a nossa própria República Federativa do Brasil, que é a nossa Constituição. E, por exemplo, aqui, então, vamos pensar nessa questão do órgão, que não pode aqui ser o polo passivo. Por que não pode ser o polo passivo? Porque quem deve aqui ser responsabilizado não é o órgão. A gente viu que essa responsabilidade aqui, ela não surge diretamente do órgão. Ela vai surgir aqui de outros agentes que vão que vai ser aqui como se fosse uma forma autopoética de organização, quer dizer, ela vai se reproduzir aqui de forma
que essa pessoa que é eleita com um plano de governo, ela vai o quê? Ela vai fazer com que outros agentes também atuem, mas esses agentes, eles atuam para a execução de um plano de governo. Então, o responsável direto será aqui não o presidente da República, que também é um agente, mas sim a própria União, que é pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Então, quem responde diretamente aqui, e a gente sabe que os efeitos aqui vai ser efeitos que vai na própria raiz aqui, né? Na verdade, quando a gente responsabiliza a União, a gente está aqui responsabilizando o próprio povo. Mas quem fica aqui no polo passivo será a União. E aí a gente tem o caso aqui, para a gente entender isso, que uma cidadã que buscava aqui indenização por dano moral em face de quê? De um órgão. Então, tem o ministro da Justiça. E para facilitar a atuação que faz com que esse plano de governo ele seja aqui efetivado, ele vai aqui criar órgãos de execução desses planos. Então, essa cidadã, ela queria indenização. X, o que X quer? Indenização. Mas o que acontece? Essa pessoa, ela coloca no polo ativo um órgão, que é o Departamento de Polícia Federal. Isso é órgão. E aí, o que acontece? No final das contas, essa petição foi julgada aqui sem mérito, porque no Departamento de Polícia Federal ele não responde. Quem responderia aqui seria a própria União, como é aqui no caso federal. Mas se fosse, por exemplo, aqui, a Polícia Militar, no caso do Estado do Pará, quem responderia seria o próprio Estado do Pará. Por quê? Porque quem tem personalidade jurídica são pessoas jurídicas de direito público, a União, os estados, o Distrito Federal, os territórios, os municípios, as autarquias, inclusive as associações. Então, aqui, ó, estados, União. E por isso que essa petição foi julgada sem mérito, porque faltou as condições da ação. Agora aqui, o presidente da República, Bolsonaro, ele nomeia Marcelo Queiroga como novo ministro da Saúde. Há aqui alguma inconstitucionalidade nisso? Não há. Por quê? Porque compete privativamente ao presidente da República nomear ministros de Estado. Então, por que a gente tem que saber aqui as atribuições dos governadores, do presidente, do prefeito? Porque se ele agir aqui fora dessas atribuições, ele pode vir a ser declarado pode ser declarada aqui a inconstitucionalidade desse ato, uma inconstitucionalidade o quê? Formal. Então, por isso que a gente tem que saber o quê? As atribuições, porque o exercício vai mostrar lá, governador tal fez isso. E aí, é constitucional? É inconstitucional? É uma inconstitucionalidade material, uma inconstitucionalidade formal? Então, para saber questões de inconstitucionalidade formal, eu tenho que saber o quê? Quais são as atribuições do presidente, do governador e do prefeito, no caso aqui, no âmbito do poder executivo. Por exemplo, o presidente João exonerou Ribeiro do Ministério da Educação. Aqui há alguma inconstitucionalidade formal nisso? Não há. Por quê? Porque
é realmente função do presidente da República, do presidente da República, exonerar também os ministros. Então, se ele exonera, há alguma inconstitucionalidade nisso? Não. Adianta quem está sendo exonerado não gostar? Não, não adianta, porque é aqui competência do presidente da República fazer também a exoneração. Então, não tem nenhum problema nisso. Então, aqui deu para entender o que são órgãos, a diferença entre órgãos e entidades. Então, órgãos aqui, ele vai atuar de forma a auxiliar aqui a consecução dos fins do governo, como unidade que integra a estrutura da administração pública, e não só dos fins do governo, mas também nos fins da própria administração pública. E a entidade será o quê? A própria unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Quando a gente lembra em entidade, já vem aqui uma parte da palavra ente. E a gente lembra de ente da federação, que é uma unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. E por que tem personalidade jurídica? Porque a pessoa que vai aqui, que vai ser construída enquanto uma entidade de uma ficção jurídica, faz isso por quê? Porque aqui, no início aqui da federação, se não atribuísse, se não descentralizasse o poder para esses entes, seja no âmbito nacional, regional ou municipal, correria o risco de quê? De determinada parte aqui não ter mais interesse em constituir um Estado. Então, o que foi garantido? Foi garantido uma autonomia. Então, quando a gente pega essa autonomia e faz essa junção aqui com os estados e com a União, os estados, Distrito Federal e municípios, essa junção é feita para quê? Para viabilizar que essa Constituição não seja o quê? Desfeita, para viabilizar que a nossa República ela esteja da mesma forma, de uma forma que unificada. Então, para isso, foi necessário conceder o quê? A autonomia. A autonomia. E quem que aqui tem autonomia? Quando a gente fala em autonomia, quem tem autonomia é uma pessoa. Quem tem autonomia. E a pessoa, ela é dotada de quê? Direitos e deveres e obrigações. Por isso que ente, vem de entidade. É uma unidade de quê? De atuação. Por que é uma unidade de atuação? Por quê? Porque esses âmbitos da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, eles têm o quê? Eles têm competências. E essas competências traz deveres? Sim, traz deveres, mas também traz poderes. E aí, esses entes, então, eles são dotados de personalidade jurídica e são diferentes dos órgãos. Esses órgãos vão ser o quê? Viabilizadores de projetos, de planos de governo. Então, aqui a entidade é diferente do órgão. A competência aqui privativa do presidente da República, e aí a gente tem que saber todas as competências do presidente, do governador e também do prefeito no âmbito do poder executivo. Por quê? Porque isso vai fazer com que esse poder ele não seja um poder exorbitante. Então, temos a nossa Carta Constitucional que traz poderes, mas esses poderes também devem ser limitados. E esses poderes, tanto o poder executivo, legislativo e também o judiciário, esses poderes eles vão aqui fazer uma vigilância de forma que não dê, que esse poder não seja o que exorbitante.
E para esse poder não ser exorbitante, ele deve estar exatamente no limite aqui que consta na própria Constituição Federal. Então, se falar aqui que compete ao presidente da República nomear, exonerar ministros de Estado, então, assim, deve acontecer. Se fosse só nomear, ele não poderia, então, exonerar. Mas traz o quê? Nomear e exonerar. Então, tudo isso deve ser analisado, por quê? Porque aí a gente vai ter uma noção, uma base para estudar o controle de constitucionalidade. E as pessoas jurídicas, temos as pessoas jurídicas aqui no âmbito da União, estados, Distrito Federal e os territórios aqui a gente ainda não tem. E os municípios, as autarquias, então todas essas são o quê? São pessoas jurídicas e tem o quê? Personalidade jurídica. Então são o quê? Entidades, se relacionam com o quê? Com essa perspectiva de entidades. E temos aqui autonomia para esses entes da federação e soberania para essa perspectiva muito maior do todo aqui, que forma a República Federativa do Brasil. Então, é isso.